Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu vou falar sobre uns 3 temas aqui que é fundamental. E eu queria iniciar o seguinte, com a questão do Julian Assange, tá? Muito bem. Quem é o Julian Assange? Para quem não está ligado aí, Julian Assange foi aquele jornalista que pegou as documentações de todo o histórico das atividades ilícitas do governo americano e divulgou na mídia, tá? Ele passou essa documentação, toda a documentação, para o seu aí do Intercept, que só divulgou 2% e 98% ele vendeu para um dominador também da mídia, e um dos controladores da mídia, chamado Pierre Omidyar. Muito bem. Então, em verdade, só foi divulgado só 2% da documentação do que existia. Se a gente for partir para esse referencial, a gente vai chegar à conclusão também, né? Porque o Julian Assange, que é do site Wikileaks, ele entregou essa documentação, né, que o Snowden pegou essa documentação, entregou para o site Wikileaks, que por sua vez esse Wikileaks pegou depois, passou para o seu Glenn. Muito bem. O que acontece é o seguinte: isso foi vendido para o seu Glenn do Intercept. O que aconteceu? Somente 2% dessa documentação que o seu Snowden entregou ao Glenn foi realmente divulgado. Se a gente fazer uma comparação, a gente vai ver que também dessa operação chamada Maldita Jato, isso não vai muito longe, porque eu duvido muito que essa documentação toda que o seu Glenn diz que tem e que ele afirmou aí na mídia que apresentou até agora só 1%, né? O que é uma declaração muito vaga. Por quê? Porque se 100% em relação a quê? 100% de 1000 é 1000, 100% de 0 é 0. E aí ele tem 100% de quê? Só divulgou 1%. Mas 100% de que quantitativo? Qual é o quantitativo que o seu Intercept tem de documentação para poder divulgar? Quer dizer, fica uma situação no mundo do abstrato, porque de fato a gente não sabe o que realmente seu Glenn tem dessa operação que eu considero chamada Maldita Jato. Por que Maldita Jato? Porque destruiu o país, destruiu vários empregos dentro do Brasil e vendeu o país para os Estados Unidos. Claro que com o patrocínio também do seu exército brasileiro, do seu Supremo Tribunal Federal, do todo o Poder Judiciário e também do seu Ministério Público. Foi esse o Estado bandido que se estabeleceu no Brasil, a partir dessa chamada Maldita Jato, com patrocínio midiático da Rede Globo de televisão. Muito bem. O que acontece é o seguinte: então,
O seu Julian Assange, através de um processo ilegal, os Estados Unidos perseguiu ele, fez o pedido de prisão dele. Ele saiu da Suécia porque sabia que a Suécia ia entregar ele, né? Porque a Suécia também, assim como muitos países europeus, são servis, são idiotizados pelo poder americano, ia entregar o seu Julian Assange para o governo americano. Então ele fugiu da Suécia com um processo mentiroso, dizendo que ele estrupou uma prostituta. Você olha que a coisa é de um nível de absurdo fora de série. Ele estrupou uma prostituta. Veja que coisa ridícula isso. Muito bem. Ele foi enviado. Julian Assange fugiu para a Inglaterra. A Inglaterra novamente tentando perseguir. Todo mundo sabe o seguinte, olha só, a gente tem que entender a árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? Que tem o mesmo DNA, o mesmo parentesco. Então nós temos aqui os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Escócia, a Nova Zelândia, a Suécia, fora os outros países da Europa que seguem os Estados Unidos. Mas o DNA mesmo, quer dizer que você pode dizer que é a mesma árvore genealógica, é a Austrália, vou repetir, a Austrália, a Inglaterra, todos os países da Comunidade Britânica. Aí você tem a Suécia e o Canadá e a Nova Zelândia. Então veja bem você, é interessante o seguinte, isso é o fato que a população mundial não se rebela. Olha só, um cidadão está preso, chamado Julian Assange, não há nenhum repúdio da população mundial, ninguém se protesta contra isso. Um cidadão que unicamente ele está preso porque falou a verdade. Ele não inventou fatos, ele mostrou fatos. E com essas documentações, ele provou fatos. E, no entanto, ele é perseguido mundialmente como se fosse um bandido. E pior, os países que se intitulam desenvolvidos, da sociedade evoluída, de uma concepção de mundo melhor, que é a Europa, toda a Europa ali, entra na linha do que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos botam o dedo na cara de todos esses países europeus e eles ficam calados como se fossem um merda, porque eu acho que de fato eles são. Para Julian Assange fugir da Suécia, que a Suécia por sua vez foi influenciada por esse processo imbecil de que ele estuprou uma prostituta. Foi para a Inglaterra inventou um processo também para processar ele, para prender ele, para extraditar, como está fazendo hoje para os Estados Unidos. O que ele fez? Ele se rebaixou, ele se asilou na embaixada do Equador. E o Equador, com esse novo presidente que está aí, que é um bandido, que traiu o seu presidente original, ele era o vice do anterior, o Rafael Correia. Ele vai botar o Rafael Correia na cadeia, ainda pegou o Julian Assange e deixou que o governo inglês, a polícia inglesa, entrasse dentro da embaixada, quer dizer, invasão de território, quer dizer, um país, Equador, que é um país de merda, um país que é um território seu, deixar uma polícia invadir a sua embaixada para entregar um cidadão que está exilado politicamente ali, é porque de fato o país é um país de merda.
e governado por um bandido que é esse novo presidente do Equador. Quer dizer, como é que os merda desses são presidente de uma nação? De imediato a população tinha que expulsar um presidente desse. Ele se curva aos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos, depois da Inglaterra ter retirado à força o Julian Assange da Embaixada da Inglaterra, isso apareceu na mídia mundial, pode ver quem você quiser, com quem você pode ver na mídia que ele foi, apesar de que o único sinal que de fato conseguiu se transmitindo vendo essa estupidez do governo inglês a fazer isso com o Julian Assange foi as TV russa, porque o restante das outras TV alegaram que sumiu o sinal, mas porra nenhuma, foi para não gravar a situação. Mas no entanto, as emissoras do TV russa conseguiram gravar e mostrar ao mundo. Moral da história: levou-se Julian Assange para um presídio de terrorista. Ele foi torturado lá dentro do presídio britânico para tentarem pegar alguma informação dele. Não conseguindo, ele vai para os Estados Unidos. Aí agora ele vai para os Estados Unidos, todo mundo já viu esse filme, o americano, como é ótimo em fazer tortura, vai fazer tortura da mesma forma com o Julian Assange. E o pior, ele tem 2 sentenças, no mínimo, que o governo americano vai dar a ele, ou a pena de morte, ou a prisão perpétua. Volto a dizer, por ter revelado a verdade, e que essa verdade foi vendida por Intercept para esse tal de Pierre Omidyar, que é o mesmo que está envolvido com essa compra aí dessas informações da maldita Lava Jato. E não se conseguiu, no caso do Snowden, não conseguiu se divulgar mais do que 2%. Então 98% das informações foram escondidas da humanidade, foram jogadas no lixo do terrorismo, da selvageria, dessa maldita CIA e FBI, que fica policiando e fudendo muitos países no mundo, não só o Brasil, como está acontecendo no momento agora. Muito bem. O que a gente tem que ver? A gente tem que verificar em tudo isso aí. É que nós vivemos num mundo de mentira. Não, a verdade não. A verdade não pode ser falada. A verdade tem que ser escondida. A verdade tem que ficar por debaixo dos tapetes, ou nunca se mostrar, né? É um absurdo, eu vou reafirmar aqui 2 situações interessantes, que é um absurdo. Por exemplo, no Brasil aqui, você tem os sigilos dos atos do governo aqui no Brasil, para a gente ficar mais claro isso, só pode ser revelado depois de 25 anos, e se o presidente não quiser, tem mais uma renovação. Mais 25 daria 50 anos. Antigamente nem prazo tinha. Quer dizer, olha só, por que quando você elege um deputado, um presidente, um vereador, seja quem for politicamente, que é um homem público, por que ele tem que estar escondendo de fato o que é de interesse público? Prova que é uma manipulação política da verdade e prova que eles são mentirosos, porque senão não estaria mostrando a verdade. Segundo aspecto,
Se é 25 anos que o governo abre as informações, para que eu vou saber uma informação de 25 anos atrás? Para que vai me servir uma informação de 25 anos atrás? Ou até 50 anos, que se tem direito a um período igual, renovar, então é 50 anos. Você pode crer que é 50 anos, ou porque depois de 25 ele vai renovar, ou 50 anos ou nunca. Que quem é vivo nem vai saber, e quem souber não interessa mais, nem liga, nem interessa, não tem mais nenhum interesse nessa informação. É uma informação inútil. É essa palhaçada que é a política hoje, no Brasil e no mundo. Muito bem. Então, o que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Eu vou afirmar aqui uma coisa para vocês. Contrariamente a vários sites que fica criando expectativa de que o seu Glenn do Intercept vai revelar 100%, vai ficar com água na boca. Que talvez não se revele nem 10%. E volto a dizer, 10% de quê? Qual é o quantitativo de informação que o seu Glenn diz que tem? 10% de quê? Isso já é uma coisa muito... a mentira já começa daí. Se eu quisesse dizer que era 2, 3, 4%, no universo, vamos dizer assim, então eu tenho 1000 informações, eu só revelei 2. Então vamos fazer 2% de 1000, ver quantas informações está faltando. Agora, se eu não digo qual é o universo quantitativo das informações totais, sei dizer para mim um 2 ou 3%, ele pode chegar daqui uma semana, botar mais umas 4 ou 5 informações, diz que revelou 100%, e aí? Quem é que vai conseguir identificar se foi revelado tudo ou não? É claro que ninguém vai identificar, que isso não existe. Na verdade, essas alegações das informações já é por si só maldosa e quase que afirmando que vai divulgar o que quer, o que não quer, não interessa e não vai divulgar e acabou. Muito bem. Todos nós sabemos que essa operação aí de divulgação da chamada Vaza Jato, que eles estão falando, das informações que vazou da Lava Jato, em que o maior prejudicado de tudo isso que está aí foi o Lula. O maior prejudicado. Inclusive foi para a cadeia por um crime que não existe contra ele. A Lava Jato inventou o crime para o seu Lula. O seu Moro sentenciou em cima de fatos mentirosos, sem prova nenhuma. No entanto, hoje se revela que houve uma mentira por parte da Operação Lava Jato, do seu Moro, da Anaó e companhia, e no entanto continua a ser preso. Quando foi agora na segunda-feira passada, o Supremo Tribunal se reuniu para avaliar um habeas corpus do Lula. Veja bem, o Supremo sabe que o processo é uma mentira, as Forças Armadas sabem que o processo é uma mentira, os deputados e senadores sabem que o processo é mentira,
A ONU sabe que o processo é uma mentira. Mundialmente se sabe que o processo é mentira. No entanto, o Supremo Tribunal, após se reunir agora na última segunda-feira, que hora que eles nem trabalham, só trabalham que nem deputado, só trabalham terça, quarta e quinta. Sexta eles não trabalham, inventa lá algum evento, segunda-feira também não trabalham. E no entanto, apesar de se reunirem na última segunda-feira agora, teriam que ter feito esse julgamento e resolveram não fazer o julgamento. Quer dizer, olha só, nós estamos subordinados à vontade do Supremo. Ele julga a hora que quer, quando quer e como quer. Dane-se você, cidadão, espere a vontade do Supremo, que é a mesma vontade da Justiça. É por isso que a dona Carmen Lúcia, que não era presidente do Supremo Tribunal Federal, alegou que a produtividade de todo o poder judiciário era de 30%. Se todo o poder judiciário tem uma produtividade de 30%, amigo, então acabe-se com o judiciário. Não pode mais existir. Quer dizer, 70% é inativo. Então, várias situações que dependem do judiciário nesse país vão tomar prejuízo ou sofrerem consequências graves para suas próprias vidas, seja de empresa, de pessoa física, de pessoa jurídica, por aí vai. Não quer dizer, nós estamos à disposição e à vontade do Supremo. Muito bem. Não bastasse o fato de que houve uma grande movimentação na mídia, que agora vão soltar, tem que soltar, tal, que o Lula tem que soltar depois dessas declarações. Moral da história, o Supremo Tribunal Federal adiou de novo para 15 dias depois. Quer dizer, veja bem, é um descaso total com o país e com a vida das pessoas. Mesmo eles sabedores de que a Lava Jato é uma farsa, ainda assim eles não procuram acelerar quem é vítima dessa Lava Jato. Não só o Lula, como várias pessoas foram vítimas de um processo mentiroso, fraudulento e para foder o país, a nação e o trabalhador brasileiro. Esse papo de corrupção foi uma senha para foderem o país e a burguesia, a elite brasileira, aliada a todos os poderes existentes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para destruírem a vida do trabalhador, do país e das pessoas. Esse é o resumo final da ópera. Isso não é o que eu penso, não. É o que todo mundo viu. Só não viu isso quem é ignorante. Quem não é ignorante sabe exatamente do que eu estou falando. Muito bem. Então o que acontece é o seguinte. Quando foi no sábado agora, dia 15 de junho, depois da OAB, que também é outra também, que participou do golpe, também é outra covarde também, que não peita, que não procura mobilizar a sociedade contra esse Supremo, é outra também, é outra entidade também, que não vale nada, tanto quanto o Supremo. Depois de ter pedido para reverem a prisão em segunda instância, aí depois retiraram, agora mandaram de novo, agora vem o Toffoli. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que não tem mais data para julgar. Quer dizer, é uma retórica em que eu falei várias vezes no meu vídeo. Se você for consultar lá no meu vídeo, você vai ver o que eu falei lá. Não é agora não. Há um ano que eu falo isso. O Supremo bateu na mesa como bateu o seu general Heleno, né? Esse general marrento, que também é outro vendedor do país, né? Então o Supremo bateu na mesa, como ele bateu, dizendo assim, olha, o Lula não vai ser solto porra nenhuma
e a gente não vai soltar o Lula. A gente não vai soltar o Lula. Assim como também ele não vai ser presidente. E não foi. E nem foi solto. E dificilmente será. Vã ilusão para quem está criando esperança que o seu Lula será solto, e essa situação que está aí da Lava Jato, que fudeu o país, e o país continua dominado sobre interesses americanos, da elite nacional e estrangeira dentro do país. Isso vai se modificar. Isso não vai se modificar enquanto a população não for para a rua e botar para quebrar. Ou fazemos uma revolução nesse país, ou você não vai mudar essa porra, mesmo sem arma. Já que o seu Bolsonaro, esse outro presidente bandido que está aí, ficou o tempo todo falando que é liberar arma, que libere a arma. Libere a arma. Mas não é para o povo ficar se matando o outro, é para fazer uma revolução, para tirarem vocês do poder. Já que a única força que está aí armada, ela está usando a arma dela para fuder e vender o país e intimidar o cidadão. Ou matar quando se alia a polícia nos estados onde há intervenção. Esse é o resumo da ópera. Que Força Armada Nacionalista porra nenhuma. Nacionalista dentro da Força Armada é quem é de oficial para baixo, suboficial para baixo. Quem é de oficial para cima e em diante são os vendedores da nação. Amam o país porra nenhuma. Se eles amassem o país, não deveria estar deixando acontecer o que acontece hoje com a Petrobras, o que aconteceu com a Embraer, o que está acontecendo com a Eletrobras e por aí vai. São um bando de bandidos, tanto quanto esses que estão vendendo o país. Agora ficam vendendo a ilusão para os militares subordinados. Tem que amar a bandeira, jurar pela bandeira quando os caras viram militar, ou abraçar os símbolos nacionais. Tudo uma palhaçada. Eles exigem da classe que é de oficial para baixo o que eles mesmos não fazem. Muito bem. Então o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é o seguinte, olha só. Nós não temos mais que dar tempo ao Supremo. Não temos que mais dar prêmio ao Supremo. Nós não temos mais que respeitar a justiça. A gente não tem que respeitar essas forças armadas que está aí. Não tem que respeitar esse Senado e essa Câmara de Deputados, porque esse país está abandonado. A sociedade ainda não se deu conta que esse país está abandonado. Ela só vai se dar conta que esse país está abandonado quando a miséria e o desemprego bater em sua porta. Ela vai acordar para real. Só que aí já poderá ser tarde demais. É nítido a falência de todas as instituições do país, inclusive da própria Força Armada. E ver que esses mesmos militares estão dando apoio aos corruptos para venderem a nação. A justiça está desmoralizada totalmente. Você tem presos no Brasil. Você tem 1 milhão de presos no Brasil, onde mais de 40% não foram julgados ainda. Não foram nem julgados. Então você pega no universo de 1 milhão de presos, aí você pega 400 mil presos. Não foram nem julgados, são suspeitos de terem cometido algum crime. Aí você pega agora na Operação Lava Jato, na Operação Maldita Jato, que fez o que fez com o país, e fez também o que fez com a porção de pessoas,
inclusive com blogs, com jornalistas, houve intimidação, prisão, humilhação, fez o que fez com o país. Então tem cara lá preso, também em função da Operação Lava Jato, e o seu Toffoli vai para a televisão, vai na sua pauta e diz que não tem mais previsão de voltar à prisão em segunda instância. E agora também no caso do Lula e de outras pessoas que foram presas desonestamente na Lava Jato, eles não têm nenhum pudor em procurar liberarem de imediato esse processo, todas essas pessoas que estão presas, para depois fazer novamente o processo de reavaliação da veracidade de fato de todos esses processos das pessoas que foram presas. Eles não têm nenhum escrúpulo. É que eu costumo sempre dizer: o juiz não cumpre a lei, ele faz a lei. É aquilo que eu sempre falo. Para que um juiz vai se formar em direito? Para quê? Qualquer um pode ser juiz. Assim como você pode vereador, deputado, pronto, qualquer um pode. Para que juiz? Você tem uma coisa que está escrita. Ele fala, está aqui escrito tal, mas eu não concordo e eu sentencio você assim. Prende sob arbitrariedade. Não acontece nada com eles. Um promotor público humilha o cidadão dizendo que ele é criminoso, faz o que faz com o cidadão dentro do fórum, dentro da mídia, e não acontece porra nenhuma com ele. Então para que a porra de uma formação? Tem que acabar com esse negócio de formação jurídica para juiz. Aliás, o direito tinha até que ser extinto, porque a própria OAB, ela não só se preocupa em ganhar dinheiro com as suas anuidades ou com suas provas, para o cara tirar um registro na OAB. Porque, em verdade, durante todo esse processo do golpe, que ela também participou, ela foi omissa. E continua sendo omissa e vai ser omissa. E se a população não se rebelar contra tudo isso, essa situação não irá mudar. Acabou. Que o povo ponha na consciência. Não tem partido de esquerda, não tem ninguém do seu lado. Somos só nós e mais ninguém. O dado interessante é que nós tivemos aí vendo aí, acompanhando a política, aí você observa que PT não existe mais, é um PSDB. O PT hoje é um PSDB. Não foi o PSDB, não foi o PT que trouxe alguém do PSDB não, para virar PT, ao contrário. Foi o PSDB que levou 90% do PT para virar PSDB com a máscara de PT, como é o caso do seu Haddad, que inclusive durante suas campanhas elogiava o tempo todo Fernando Henrique. Era a mesma coisa que fazia Aécio Neves quando fazia sua campanha. O tempo todo, na campanha do Aécio Neves, quando ele estava concorrendo lá com a Dilma, ele era o tempo todo falando de Aécio, do Fernando Henrique. Fernando Henrique, quer dizer, não tinha outro cara a não ser Fernando. Quer dizer, se ele tivesse sido presidente, toda vez que ele fosse tomar alguma atitude, ia ligar para Fernando Henrique para fazer alguma coisa. A mesma coisa agora hoje é o PT, que ajudou a botar o Lula na cadeia com um esquema falso, fraudulento, mentiroso, enganando seus militantes, como engana até agora, com essa campanha de Vila Lula, para arrecadar dinheiro para o seu Haddad, para fazer campanha em 2022. Que 2022? Que Brasil vai existirá em 2022? Quem é que acha que Brasil existirá em 2022? Bolsonaro todos os dias destrói o país. Esse país não vai aguentar mais um ano e vai acabar. Vai ser uma colônia norte-americana, com o americano botando o dedo na nossa cara. E tomara que substitua o exército a marinha aeronáutica, já que eles não fazem porra nenhuma pela nação também. Não é que você vai bater continência para general americano, almirante americano, ou então brigadeiro americano.
que se faça essa porra. Já que esses merda, todos que estão aí, se curvam para eles. Muito bem. Então, você pega o seguinte. Você pega o PSDB, o PT, o PSOL, o PDT, o DEM, que está aliado também, e o PSDB, fazendo frente ampla para a democracia. Democracia, onde é que está a democracia? Quando no Brasil existiu democracia? No Brasil nunca existiu democracia. A democracia está ferida. Qual democracia que está ferida? Da Europa? No Brasil nunca existiu democracia. Eles são um bando de covardes. Esses representantes dessa frente ampla de esquerda, que vai dizendo que está defendendo a democracia, eles são um bando de covardes. Porque eles não têm a capacidade nem competência para mobilizar o país para uma revolução, para derrubar essa merda toda que está aí. Se eles tivessem competência para fazer isso, eles fariam, só que eles não têm competência. Aí fica com a frouxidão deles, que eles são tudo um bando de frouxos e covardes, enganando a população com ilusão e dizendo que vai, em 2022 eles vão ser eleitos, vai consertar. Eles não vão consertar porra nenhuma. Eles são um bando de canalhas e covardes que não tem peito para, nem moral, também isso, nem moral, para convocar a população para fazer uma revolução. A população em si, se hoje quiser fazer uma revolução, terá que se organizar por conta própria. Pegar outras lideranças que não seja de nenhum partido. A política, meu amigo, faliu. Não existe mais política. As empresas botam o dedo na cara de representantes da Câmara e do Senado, botam o dedo na cara do Judiciário, botam o dedo na cara das Forças Armadas para mandar fazerem o que eles querem. Quem achar que vai chamar esses caras para sentar e conversar na mesa, está se vendendo ilusão. Esses caras não querem diálogo. Esses caras não querem papo. É por isso que eles estão mandando matar. Né? Se mata tirando a saúde, se mata tirando a educação, ou se mata por cara não ter um emprego, virar um bandido, vai lá e mata. A última atacada do seu Bolsonaro era pegar da arma para as próprias pessoas se matarem, que aí facilita o trabalho. Aí o governo diz, não, foram eles que se mataram. O governo alegaria isso. Não fomos nós, foram eles. É um grau de cretinismo e cinismo simplesmente animal. Não sei nem se é animal, acho que animal é até mais civilizado do que essa situação. É um caminho que o ser humano dá para o seu oposto se autodestruir. Essa é a situação que nós vivemos hoje no Brasil. Então, você vê um governador do estado que vai para a televisão defender a pena de morte e é juiz. É incrível isso, é juiz. Olha as duas faces do judiciário. O cara é governador e juiz. Ele estimula a matança aqui no Rio de Janeiro. E o país hoje é um país governado por milícias. Por milícias que controlam o país. Ou controla o país, ou controla as regiões miseráveis. Na verdade, essas populações pobres que são controladas por milicianos, eles na verdade também devem se armar e matar esses bandidos, covardes, milicianos, que em vez de se alinharem para defender a população, eles se aliam ao governo, nomeiam um político, né? Tá aí todo o envolvimento do presidente da República e família envolvido com milícia.
Por que eles não derrubam o governo também? Por que esses milicianos não se aliam à população e derrubam o governo? Não, eles são covardes também. Eles vão lá, se aliam ao poder para ganhar poder também, para ficar rico, né? Como eles gostam de andar com um cordão cheio de ouro no pescoço, como andar com o carro do ano, quer dizer, explorando a população de várias formas. Agora, peitar o governo, ele não peita. Então, ele se alia ao governo para oprimir de novo a população pobre. E quando ele próprio, na maioria dos milicianos, vem de origem pobre. Isso é o ridículo que chega ao beira o absurdo. Muito bem. Feito isso, amigo, o que nós podemos dizer é o seguinte, para a gente finalizar isso aqui. Não é teoria, são fatos. Infelizmente, queria que fosse teoria, mas são fatos. Vejam bem, os senhores, quanto mais tempo nós estivermos dando ao inimigo, que hoje chama-se Bolsonaro, e ele é um destruidor do país muito estratégico, ele e o Mourão. Eles lançam uma idiotice qualquer na TV, na mídia, aí a pessoa fica preocupada com aquilo, enquanto isso ele por trás está assinando uma porrada de decreto fudendo o país. Nessa confusão que teve aí, ninguém soube que ele mandou que a Caixa retirasse e vendesse a sua parte de acionista da Petrobras. Ninguém soube que ele fosse lá no CAD e junto ao CAD a Petrobras tivesse o direito de vender todas as suas subsidiárias. E você preocupado com ele, com ele, com o Moro, com a camisa do Flamengo, assistindo um jogo de futebol. Quer dizer, sabe o que eu acho? Eu vejo o seguinte, eu acho que eu só não, você também vê. Esses camaradas, eles praticam um tipo de sadismo. Olha, eu vou dizer para você, nenhum desses caras que estão hoje governando o país, se botarem Hitler do lado dele, Hitler seria um santo. Porque apesar de Hitler fazer o que tinha feito, Hitler não dizia que não fazia, ele fazia. E o que nós temos hoje é um bando de políticos cínicos, que não respeitam a vida de ninguém, que não respeitam o futuro de ninguém. Hitler criou o Estado alemão. Ele não destruiu o Estado alemão, ele criou o Estado alemão. Aqui nós temos destruidores do Estado brasileiro. Quer dizer, eles são racistas, não gostam do negro, não gostam do índio, não gostam do pobre, ainda destrói o Estado brasileiro. Quer dizer, nenhum Hitler, ninguém jamais, entre ficarem em elite, ficariam do lado do Hitler. Porque eles conseguem ser mais miseráveis e filhos da puta do que o próprio Hitler. Essa é a realidade que a gente vê hoje. Então, para finalizar, o que a gente observa é o seguinte, olha só. São para 3 situações que o país está nos encurralando. É toda essa estrutura política que está aí no país hoje. Quais são as 3 alternativas que eles estão nos empurrando? Primeiro, nós morreremos por falta de emprego. Foram destruídos mais de 20 mil empresas no país durante essa operação maldita jato. Foram destruídos mais de 17 milhões de empregos nessa operação maldita jato. Estão sendo retirados toda a verba de assistência social. Só no Bolsa Família, eles já retiraram auxílio de mais de 40 mil pessoas.
Tudo que é tipo de auxílio do INSS às pessoas deficientes ou similares está sendo retirado. Ele quer acabar com a sua aposentadoria. Ele não quer que você se aposente. Ele quer que você morra antes de se aposentar, para ele ficar com o seu dinheiro. Você hoje vai para um hospital, não vai mais para ser atendido. Você vai para morrer. Porque o hospital não tem mais recurso. As instituições públicas de saúde não têm mais recurso. E você vai morrer. Está faltando remédio nas clínicas de família ou nos hospitais, porque não tem mais dinheiro para comprar. As universidades públicas que faziam o atendimento, que prestam a medicina, tem formação em medicina, que tem aqueles hospitais que prestam a saúde aos populares, ou de uma maneira geral, até mesmo quem não tem tanto recurso assim, é atendido por esses hospitais, não tem mais recurso para comprar as medicações nem fazer a cirurgia. Fecha-se hospitais por falta de pagamento de luz ou água. Quer dizer, o Estado está assassinando. Nós vivemos num Estado assassino. É o que a gente vive hoje. Aí você tem a educação. Ele achou pouco que assassina você por falta de saúde, aí vai para a educação. Ele mata o seu futuro, para você não ter futuro. Aí você vira ou bandido por falta de alternativas de emprego ou por uma formação escolar, ele manda, o Estado vai e mata você. Se ali é Força Armada e mata você. É esse mundo que você está vivendo, amigo. Então ele está encurralando você. Ainda terá o auxílio, né, depois de toda essa desgraça toda, que você não acredita que está acontecendo. Você só vai acreditar quando acontecer com você. Né? Você não vive todo dia sabendo quem morreu, né? Pessoas até que se suicidam devido à depressão, em ver que não tem mais futuro, de viver num país que está fudendo ele. Nem isso o Ministério da Saúde divulga, o número de suicídio que existe hoje no país. Então, para achar pouco, aí você tem aqui, para somar esse fato, você tem o seguinte: você tem no Brasil 4 grandes grupos que dominam o setor de alimentação. Só um é brasileiro. Só um é brasileiro. A maioria é estrangeiro. O que esses 3? De 4, você só tem um que é brasileiro. Então, desses 4 grupos que dominam a alimentação, a produção de alimento, eles produzem aqui para vender lá para fora. O que vai acontecer? Você vai morrer de fome, amigo. O país vai produzir alimento, esse alimento não vai ser vendido aqui dentro, e você vai morrer de fome dentro do país onde produz alimento, onde, né, se ficava divulgando mundialmente com aquela babaquice de que o país é o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo para o mundo, não para o brasileiro. O que a gente tem que entender é o seguinte, para finalizar o assunto totalmente: as empresas que produzem aqui e vendem lá para fora não tem importância nenhuma para nós. Vão para o inferno, pode ir embora. As empresas que interessam para o brasileiro é as que produzem internamente para o próprio país. O que adianta a empresa produzir frango para a Alemanha, para a Holanda, para a Espanha, para Portugal, para o inferno, e faltar frango aqui dentro? Produz carne para os Estados Unidos, para a China, para não sei o quê, e falta carne aqui dentro. Então não importa, isso não tem importância nenhuma para a gente. E outra coisa, o próprio governo, você veja o Estado bandido, que eu falei para você, o Estado bandido, ele é um Estado que é bandido, é assassino. Além dele ser assassino, ele é bandido. E bandido é assassino. Ambos as coisas.
Ele estimula a produção para mandar lá para fora, isenta. Meu amigo, toda exportação de qualquer produto brasileiro para o exterior, quem paga é o brasileiro. Por quê? Porque o governo retira o imposto daquele produto que vai ser exportado e deixa de vir para a sua saúde, para a educação, para o próprio país. Pare com essa porra de ficar acreditando que as empresas que exportam lá para fora estão engrandecendo, estão fazendo bem para o país, estão gerando emprego. É tudo conversa fiada. Bom, meus amigos, então teria muita coisa para dizer aí para vocês ainda, mas fica para a próxima. E eu desejo que você tome cada vez consciência mais disso. O mundo não é só meu. O mundo não é só seu. O mundo é de todos nós. E para que o mundo seja de todos nós, é preciso que todos nós tenhamos consciências e brigamos por igual para construir uma sociedade melhor. Ou senão nós não viveremos no mundo. Nós viveremos no inferno, em que nos produzirá o nosso próprio fim. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram. Vem aqui, Marco. Praga. Eu cliquei aqui. Vai ter essa porra aqui. Solta aí. Peraí.